Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aí falar a respeito do processo no dia a dia. Tá, pessoal? Nós não vamos falar aqui no abstrato, não. Nós vamos trazer aí um processo para vocês, um processo real, que houve a distribuição da ação no fórum, houve a contestação, depoimento das partes, a demonstração das demais provas, análise pelo juiz e a sentença. Então nós vamos aqui discorrer de um processo real para que vocês tenham também a real noção de como as coisas ocorrem no judiciário, a fim de saber as decisões que vocês devem tomar aí no dia a dia. Então, nosso intuito aqui é trazer conhecimento, informação, uma campanha educativa para que vocês aí então saibam como as coisas ocorrem no processo e não se deixem enganar por promessas que não vão se realizar, tá? Então é um processo real de rescisão indireta em que nós vamos trazer somente a parte da rescisão indireta, esclarecendo aí que é uma campanha educativa para que vocês tenham conhecimento e também que o processo, em regra, ele tem a natureza de público. Qualquer pessoa pode ir no fórum e ver qualquer processo. A regra é ser público e a exceção é o segredo de justiça, tá? Conforme o artigo 5º, inciso 60 da Constituição. Dito isso, vamos lá para o processo. Então, é o processo de número 1013, 3 pontos, 2025, 502, 0, 3 pontos, final 4. O advogado, na sua inicial, ele já pede aí em favor do seu patrocinado a justiça gratuita para evitar que se pague no horário de sucumbência, no horários periciais, né? A depender aí também da renda. E aí ele já começa então a narrar os fatos do contrato de trabalho. E assim ele diz: trata-se de contrato formal de trabalho nas seguintes condições. Contrato de admissão em 1/2 de 2022. O contrato ainda está em aberto por se tratar de rescisão indireta. A função é garçom. A jornada de trabalho é de segunda a domingo, das 11 da manhã às 23 da noite, com 2 horas para intervalo de refeição. A remuneração, pessoal, que não se confunde com salário. Remuneração é a soma do salário e de demais variáveis, o que no caso do garçom pode ser o salário, as gorjetas, a mesa, né? Hora extra, enfim, remuneração não se confunde com salário. E aí ele segue aprofundando um pouco mais e diz: o reclamante foi admitido em 1º de fevereiro de 2022 para exercer a função de garçom, estando o contrato de trabalho ainda em aberto. Durante todo o pacto laboral, o reclamante demonstrou diligência e profissionalismo, cumprindo com suas obrigações da melhor forma possível e sempre zelando pelos interesses da reclamada. No entanto, durante todo o período contratual, o reclamante foi submetido a diversas irregularidades que impossibilitam a manutenção do vínculo empregatício, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para ver seus direitos garantidos. A jornada de trabalho imposta ao reclamante era exaustiva e desrespeitava os limites legais, embora formalmente registrasse o ponto, inicialmente de forma física e posteriormente digital. O reclamante elaborava das 11 às 23, com 2 horas para intervalo de refeição e descanso. Contudo, em muitas ocasiões, o intervalo entre a jornada, que é o intervalo para almoço e refeição, sequer era usufruído integralmente, comprometendo sua saúde e segurança no trabalho. Ainda, o reclamante trabalhava de domingo a domingo com apenas uma folga semanal, sem jamais receber o adicional de hora extra correspondente. As horas laboradas, além da jornada normal, eram computadas em um sistema de banco de horas, o qual nunca foi utilizado em benefício do reclamante. Tampouco houve a devida compensação financeira. Assim, o reclamante faz jus ao pagamento de 2 horas extras diárias, correspondentes a 52 mensais, durante todo o período laborado, com os devidos reflexos nas verbas salariais, conforme se comprova pelos olerites e extratos de banco de horas em anexos, ressalvando-se que o reclamante não teve acesso a todos os demais documentos. Outra grave irregularidade cometida pela reclamada reside na ausência de recolhimento integral do fundo de garantia. Conforme se depreende dos extratos e anexos, diversos meses não foram devidamente depositados, quais sejam: janeiro, fevereiro, março, abril, julho, outubro, novembro e dezembro de 2022, dezembro de 2023, dezembro de 2024,
e parte do ano de 2025. Diante da reiterada falta de recolhimento do fundo de garantia e do não pagamento das horas extras, o reclamante se vê compelido a pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho como pagamento das verbas rescisórias e a liberação das guias para fundo de garantia e recebimento do seguro-desemprego por ser medida de justiça. O advogado, seguindo na rescisão indireta, ele vai se aprofundar agora de fato o tópico em questão objeto da ação, que é a rescisão indireta. A conduta da reclamada ao não efetuar o correto recolhimento do fundo de garantia e ao não remunerar as horas extras laboradas pelo reclamante, configura falta grave suficiente para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho nos termos do artigo 483, inciso 2º e inciso 3º da Consolidação das Leis de Trabalho. A rescisão indireta é direito do empregado sempre que, diante de circunstâncias legais previstas na lei, acarretariam a declaração de falta grave do empregador, conforme disposto no artigo 483, que diz: o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando, por exemplo, for exigido serviço alheio ao contrato de trabalho, proibido por lei, contrário ao bom costume, contrário ao contrato, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, correr risco manifesto de mal considerável, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família ato lesivo da honra e da boa fama, o empregador ou seus pressupostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. O descumprimento das obrigações contratuais por parte da reclamada, especialmente no que tange ao recolhimento do fundo de garantia e ao pagamento das horas extras, acarreta prejuízos financeiros e morais ao reclamante que se vê privado de seus direitos trabalhistas e impossibilitado de usufruir dos benefícios previdenciários e sociais decorrentes do correto cumprimento das obrigações por parte do empregador. A ausência de recolhimento do fundo de garantia, conforme se verifica nos extratos anexos, impede o reclamante de acessar os recursos depositados em sua conta vinculada, prejudicando seus planos futuros e sua segurança financeira. Da mesma forma, o não pagamento das horas extras, laboradas de domingo a domingo sem a devida contraprestação, configura enriquecimento ilícito da reclamada que se beneficia do trabalho do reclamante sem a devida contraprestação. Diante da gravidade das faltas cometidas pela reclamada, que impossibilitam a continuidade da relação de emprego, requer-se a decretação da rescisão indireta do contrato de trabalho com o consequente pagamento das verbas rescisórias, incluindo aviso prévio, férias, proporcional, mais 1/3, 13º, fundo de garantia, 40% do fundo, e o pedido da liberação das guias para saque do fundo e habilitação no programa de seguro-desemprego. Como nós estamos num país democrático de direito, a reclamada tem o direito de se defender a fim de se valer da ampla defesa e do contraditório. E, nesse sentido, diz ela que pretende o reclamante o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho sobre a alegação de que não ocorreu o correto recolhimento de fundo de garantia e não pagamento de horas extras. Contudo, não há como se acolher o pleito autoral. Primeiramente, destaque-se que o reclamante abandonou o emprego sem nenhuma prova de coação que gerou o ato jurídico perfeito e acabado. O abandono de emprego é declaração unilateral de vontade que não pode ser revisto diante de mero arrependimento da parte. Como apontado acima, era ônus da autora ter comprovado os citados atrasos ou faltas de depósitos de fundo de garantia. Contudo, ainda que se considere ocorrido pequenos atrasos no pagamento do salário ou fundo de garantia, o que é admitidos apenas para fim de argumentar, tal condição por si só não é suficiente ao reconhecimento da rescisão indireta. E, nesse sentido, a reclamada, para fundamentar a alegação dela, ela traz julgados. E eu vou aqui apresentar um deles. Ausência de depósito de fundo de garantia, curto lapso temporal de trabalho, não configuração de rescisão indireta, não comprovado por qualquer meio vício de consentimento na assinatura do pedido de demissão. A ausência de depósito do fundo de garantia por si só não torna insustentável a continuidade do vínculo empregatício, condição essencial para o reconhecimento da rescisão indireta, não configurado no caso a ponto de anular o pedido de demissão. Sentença que se mantém, recurso ordinário, cujo número se inicia por
41, 20, 52, 023, 5, 02, 02, 02 do TRT2. Seguindo a reclamada na sua defesa, ela diz: destarte, o reclamante, apesar de ter alegado a ausência de recolhimento do fundo de garantia em sua conta vinculada, não produziu nenhuma prova de suas alegações, o que era seu ônus, por ser fato constitutivo do seu direito nos moldes do que determina o artigo 818 da CLT, inciso 1º, e artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil. Em casos similares, a jurisprudência desse tribunal tem entendido que, pelo reconhecimento de ser ônus da prova, comprovar as diferenças dos depósitos de fundo de garantia. De forma genérica, apenas sustentou, todavia, o reclamante a ausência de depósitos, sem ao menos ter indicado em quais meses não lhe foram feitos. Além disso, o entendimento majoritário dos tribunais regionais entende ser ônus do autor a prova contra a diferença de fundo de garantia, inexistindo nos autos uma única prova nesse sentido. Não pode o autor se valer de sua desídia e, por isso, transferir para reclamado o ônus de probante que não lhe incumbe. Diante do exposto, por absoluta inexistência de prova sobre a irregularidade do depósito de fundo de garantia, o que era ônus do reclamante deverá ser julgado improcedente o pedido de rescisão indireta. Também há de se considerar que a jurisprudência consolidada exige que os fatos que embasem a rescisão indireta sejam graves e contemporâneos à ruptura do vínculo. No caso em tela, o reclamante ajuizou ação após o término do contrato, visando o pagamento de parcelas vencidas durante a relação empregatícia. Assim, merece ser julgado improcedente o pleito laboral. Ao mesmo tempo que ela pede para ser negado o pedido de rescisão indireta, por conta do abandono de emprego, uma das teses que ela alega, ela também alega a tese de que houve, na realidade, um pedido de demissão. Então ela diz, como já exposto, não sendo reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalho, do reclamante deverá ser reconhecido que a rescisão do contrato se deu por pedido de demissão deste. Além de dizer que o reclamante abandonou o emprego, uma segunda hipótese é que ele pediu então demissão, se não abandonado o emprego. O juiz então, na audiência de instrução e julgamento, ele colhe o depoimento do autor, todavia ele colhe de forma digital, gravando a audiência, mas não faz a transcrição da audiência no processo em tela, tá? Então, por isso eu não consegui ter acesso aí ao que foi dito pelo reclamante. Todavia, como se trata aí de prova documental, muito provavelmente a rescisão indireta ela vai ser reconhecida porque é de prova documental que está se discutindo aqui e não fatos. O único fato aí que estaria sendo discutido é a questão de horas extras pela não observância do horário para refeição e descanso. A parte autora também dispensa o depoimento pessoal da reclamada e a oitiva de suas testemunhas, e a parte ré não possui testemunha para ser ouvida. O juiz, na sentença, então, vai decidir com base nas provas, no depoimento pessoal do reclamante, nas provas documentais que foi anexado aos autos, quem é que está com a razão. Então, nesse sentido, o juiz começa, na sentença dele, da rescisão contratual, verbas rescisórias, multas, guias e baixa em CTPS. Pleiteia o reclamante a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão da falta de cumprimento das obrigações contratuais pela reclamada, como dito acima. Por seu turno, a reclamada afirma que o autor abandonou o emprego, também que sempre cumpriu com as obrigações contratuais, sendo que a iniciativa de não mais trabalhar é do reclamante, a razão pela qual postura o reconhecimento do pedido de demissão do mesmo. Afirma que o último dia de trabalho elaborado pelo reclamante foi 5/8/2025, o que não foi impugnado em sede de réplica. Nos termos do tema 85 do IRR, a ausência contumaz quanto ao pagamento de horas extras autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ainda o tema 70 do IRR também precitua que a ausência ou recolhimento irregular do fundo de garantia é causa suficientemente grave para ensejar a pretendida rescisão indireta. Assim, tendo que tais condutas ocorreram no presente processo, resta configurado a falta grave patronal e, portanto, autorizada a rescisão direta do contrato de trabalho nos termos do artigo 483, a linha D da série T, e fixo a extinção
do contrato de trabalho por culpa da reclamada em 25/8/2025. Então, pessoal, aqui o reclamante juntou aí os extratos do fundo de garantia dele. Muito embora a empresa tenha dito que ele não havia anexado, ele anexou e ele disse sim, cabalmente, de forma robusta, que havia pelo menos 1 ano de não recolhimento do fundo de garantia e não como a tese alegada da reclamada de que havia alguns poucos meses, se havia. Então, na realidade, haviam muitos meses de não recolhimento do fundo de garantia e o não recolhimento do fundo de garantia por pelo menos 3, 4 meses já é o suficiente para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é uma ação judicial, tá, pessoal? É uma ação judicial. Então, se você aí verificar que o seu extrato de fundo de garantia está faltando pelo menos 3 meses de depósito, e se for essa a sua decisão, você pode aí pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque vai haver aí fortes fundamentos para haver essa sentença favorável. A não ser que você já tenha aí um histórico anterior de pedido de demissão, de tentar acordo com a empresa, e que isso tenha sido registrado lá, e aí pode de certo modo, dificultar um pouco aí o reconhecimento da rescisão indireta, porque também o juiz ele não fica adstrito totalmente às questões documentais. Se ele entender aí que havia, na verdade, a sua intenção já há muito tempo de pedir demissão, pode aí, de certo modo, trazer uma certa dificuldade num primeiro momento para você. Mas aí, se você tiver a intenção de entrar com a rescisão indireta e verificou seus extratos analíticos do fundo de garantia e tem pelo menos 3 meses, é só ir procurar um advogado de sua confiança e aí conversar com ele, que ele analisando todo aí o seu documento e analisando a sua situação, ele vai decidir se é ou não conveniente entrar com a rescisão indireta ou não. De todo modo, a parte que alega uma situação, ela deve provar aquela situação que ela está alegando, tá, pessoal? Então, isso daqui é um direito, é um processo real, isso daqui não é um vídeo feito no YouTube dizendo que, olha, você pode ter isso, olha, você pode ter aquilo. Não. Isso daqui é um processo real, de uma pessoa real, de uma empresa real, de uma decisão real, tá, pessoal? E com base nisso, nossa intenção aí é trazer uma campanha educativa para vocês com foco no trabalhador, para ir ajudar vocês com conhecimento, porque conhecimento, ao fim e ao cabo, é dinheiro no bolso. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem ele também com seus amigos, familiares, porque conhecimento ele é sempre bem-vindo e útil para todos nós, tá bom? E aguarde aí o próximo vídeo, pessoal. Até mais.